Olá, Sexplorer! Seja muito bem-vindo a mais um novo episódio aqui do podcast da Sexplore. Meu nome é Bruna Pacheco Fortes, sou psicóloga e sexóloga e hoje a gente vai estar falando por aqui sobre um assunto que normalmente fica nas sombras, mas é muito importante e é crucial para nossa satisfação sexual. Hoje a gente vai estar falando sobre a culpa e a vergonha e como vai influenciar a nossa vida íntima. Antes de eu continuar esse assunto, deixa eu te pedir para te se inscrever nesse podcast, que ele é novo e teu apoio significa muito pra gente. Não deixa de avaliar o podcast também se tu conseguir, comentar aqui depois desse episódio se fez sentido pra ti ou não. E também sempre trazer os teus desabafos sexuais, que agora a gente tem esse espaço para vocês trazerem os relatos de vocês. E esse é o primeiro episódio que eu vou estar compartilhando 2 desabafos sexuais de vocês. Então são 2 desabafos que vocês enviaram de forma privada para mim. E agora eu vou estar trazendo sem identificar ninguém, mas para a gente poder até contextualizar um pouquinho mais, né? Como que a culpa e como que a vergonha acabam afetando a nossa vida. Agora, começando esse assunto, a gente precisa contextualizar qual que é a diferença entre culpa e vergonha. Em poucas palavras, a vergonha surge quando a gente se sente de alguma forma falha como pessoa, quando nos sentimos mal sobre nós mesmas. E vem de uma crença que somos fundamentalmente falhos por termos feito algo que a gente considera errado. E essa vergonha reflete em quem nós somos como pessoa. Muitas vezes a vergonha está relacionada com uma sensação de sermos maus, de sermos errados e defeituosos como pessoas. A culpa, em contraste, ela foca em um comportamento que é separado do eu. Afinal, tu pode ser uma ótima pessoa e ainda assim fazer algo ruim. Então, quando as pessoas sentem culpa, elas normalmente se sentem mal sobre algo que fizeram ou não fizeram, mas não sobre quem elas são como pessoas. Vocês já tinham parado para pensar sobre a culpa e a vergonha dessa forma? A verdade é que a culpa e a vergonha são emoções complexas que podem ter um impacto muito profundo na nossa sexualidade, na forma como nós vivenciamos a nossa sexualidade também, como nós nos permitimos nos entregar, até para sentir prazer de fato. Diversos estudos e pesquisas já identificaram que a culpa e a vergonha podem servir como uma barreira psicológica e emocional que impede as mulheres de se sentirem realmente satisfeitas sexualmente. Muitas mulheres são criadas em ambientes em que a sexualidade é rodeada de tabus e que também beira a imoralidade, o pecado, aquilo que é considerado sujo e errado, levando essas mulheres a internalizarem que sentir prazer, que viver a sexualidade de uma forma plena e aberta, livre, é algo impuro, é algo que torna elas pecadoras e erradas por sentirem esses desejos e esses impulsos. E a verdade é que essa internalização pode resultar em sentimentos de culpa sempre que essa mulher tentar expressar a sua sexualidade, tentar expressar e entrar em contato com o próprio prazer também, impedindo essa mulher de se entregar completamente ao próprio prazer e limitando muito ela também nas suas relações. A culpa também pode estar associada a uma autoimagem negativa. Isso não é nenhum segredo, a gente já falou sobre isso aqui em alguns episódios anteriores também, sobre esses padrões estéticos que nós mulheres sofremos. E quando a gente não sente que consegue atender essa expectativa, que consegue chegar e corresponder a esse padrão que nos é exigido, muitas vezes surge um sentimento de culpa também em relação à própria imagem, em relação à performance sexual, em relação à forma como eu tô desempenhando um papel para a pessoa com quem eu me relaciono. Como vocês podem imaginar, essa autoimagem negativa molda completamente a forma como a gente vai se entregar durante uma relação sexual, como a gente vai estar se sentindo sobre nós mesmas também durante uma relação sexual e também vai influenciar no sentimento de culpa e vergonha que eu vou estar sentindo sobre mim mesma e sobre o meu corpo. E é muito importante que a gente se atente a essa diferença entre culpa e vergonha que eu expliquei um pouquinho para vocês no começo desse episódio, que é realmente essa sensação de defectividade. Quando a gente tem vergonha, muitas vezes a gente não consegue de fato identificar o que é que está
nos trazendo esse sentimento. A gente não consegue mensurar essa vergonha. Ela é intangível e ela acaba tomando conta do nosso ser. Não sei se vocês assistiram, eu adoro filmes da Disney e teve o Divertidamente 2 recentemente que saiu e tem o sentimento de vergonha. E até o tamanho daquele sentimento representa o tamanho que ele ocupa dentro de nós. É um sentimento esmagador. É um sentimento que faz nós nos questionarmos sobre o nosso merecimento, sobre quem somos. Faz questionarmos o nosso próprio valor. A vergonha, ela está muito relacionada com uma sensação de defectividade ou de inapropriação. E como mulheres, infelizmente, é muito comum a gente crescer ouvindo mensagens que nos fazem acreditar que somos falhas por natureza, que tem algo de muito errado com quem nós somos, com a nossa aparência, principalmente quando o assunto é intimidade e sexualidade. Por isso mesmo é tão importante que a gente consiga identificar quando esse sentimento surgiu na minha vida pela primeira vez. Quais foram as mensagens que eu fui internalizando ao longo da minha vida que me fizeram atrelar o sentimento de culpa com o meu prazer, que me fizeram atrelar o sentimento de vergonha com a minha própria expressão sexual. Eu vejo que quanto mais a gente consegue nomear as coisas, e aí a gente pode usar diversas técnicas diferentes, a escrita, que a gente falou muito sobre no episódio anterior aqui no podcast, é uma baita aliada nesse momento para a gente conseguir identificar essa culpa, identificar essa vergonha e desfusionar, se separar desse sentimento, entender que existe um ser humano que vai além desse sentimento, que ele é um visitante que às vezes vai nos invadir, que às vezes vai estar presente, mas que ele não determina o nosso valor e que ele não determina o quão bons nós somos como seres humanos, né? Que eu acho que é muito esse medo que surge para a maioria das pessoas. Meu Deus, se eu estou sentindo isso significa que eu sou uma pessoa má. Se eu estou sentindo inveja, se eu estou sentindo medo, se eu estou sentindo culpa, significa que eu sou uma pessoa ruim. E não significa absolutamente nada. O que significa é que tu tá sentindo culpa por conta de anos e anos e anos que tu foi entendendo, internalizando que era errado sentir prazer, que era errado olhar pra si, que era errado se tocar, que era errado se masturbar, que era errado saber o que te dava prazer e priorizar o próprio prazer acima do outro. Que é o que a gente aprende a fazer como mulheres, é normalmente o contrário, né? Priorizar o prazer do outro, priorizar o bem-estar emocional, a satisfação da outra pessoa e se deixar de lado. Mas a verdade é que essa culpa, ela não só vai afetar todas as áreas da nossa vida, como também pode desencadear uma série de respostas fisiológicas que prejudicam o desempenho sexual. Sentimentos de vergonha e inadequação sempre vão trazer uma ansiedade com esses sentimentos. Ansiedade em relação à própria performance, em relação à excitação sexual. Isso já vai afetar diversas respostas sexuais. Vai afetar o nosso sistema nervoso na hora de receber prazer, que não é qualquer estímulo que é capaz de nos fornecer prazer. É preciso que a gente tenha uma abertura mental e emocional para conseguir relacionar esse toque, esse estímulo como prazeroso. Eu preciso ter uma abertura para mim conseguir ver o prazer presente naquele momento. Se eu tiver com uma mentalidade muito voltada para culpa e para vergonha, eu não vou conseguir me abrir o suficiente para perceber o prazer que está presente no momento do aqui e do agora. Porque eu vou estar fusionada com a ansiedade, fusionada com esses pensamentos que me dizem que eu não sou o suficiente e que eu devo me preocupar com a minha performance. Então isso automaticamente desconecta também na hora do sexo e na hora de eu sentir o prazer percorrer o meu próprio corpo. Eu não preciso nem dizer que isso vai impactar também os nossos relacionamentos, né? Porque não tem como eu sentir culpa e isso não afetar o meu nível de insegurança até numa relação. Pode afetar muito a forma como eu vou me relacionar com o sexo nesse relacionamento. Às vezes eu posso desenvolver um quadro em que eu acabo evitando o sexo no geral na minha relação para evitar esses sentimentos de culpa e vergonha que eu associei a ele.
Então, acaba afetando a nossa vida num aspecto geral. Mulheres que carregam culpa e vergonha em relação à própria sexualidade também têm muito mais dificuldade de conseguir expressar aquilo que elas querem sexualmente. Até porque muitas vezes a gente desconhece isso e a culpa e a vergonha servem como uma barreira que nos impede até de acessar aquilo que a gente quer, até de acessar os nossos próprios desejos. Então, uma boa atividade para a gente fazer, que se relaciona muito com a atividade que a Amanda passou na semana anterior, no episódio sobre escrita terapêutica, é sobre tu perceber como a culpa ou como a vergonha percorrem o meu corpo. Como eu sinto essa culpa presente no meu corpo. O que me indica que eu estou sentindo culpa? O que me indica que eu estou sentindo vergonha? Eu vejo que a gente conseguir deixar mais claro como esse sentimento se apresenta para nós, quais são as sensações físicas que acompanham esse sentimento, pode ajudar muito também e mudar a forma como eu vou me relacionar com esse sentimento a partir daí, a partir do momento que eu reconheci ele. E tendo dito isso, vamos para o nosso primeiro desabafo aqui do podcast da Sexplore. Tô animadíssima para compartilhar aqui com vocês. Então, nossa primeira ouvinte que compartilha o próprio desabafo aqui diz o seguinte: desde pequena, fui criada em um ambiente religioso muito rígido, onde me ensinaram que sexo era sujo e um pecado. Agora, como adulta, mesmo sabendo que isso não é verdade, não consigo me libertar desse sentimento de culpa toda vez que tento me permitir sentir prazer. Eu me sinto errada, suja, como se estivesse fazendo algo que não deveria. Como posso me libertar desse sentimento e viver a minha sexualidade de forma mais livre? Esse desabafo toca em um ponto crucial. Como as crenças e valores que a gente foi aprendendo na nossa vida, que a gente absorveu na infância, podem acompanhar a nossa vida adulta, podem acompanhar a forma como a gente vai se sentir na nossa vida atual. A culpa, muitas vezes, vem de uma sensação de que a gente está fazendo algo errado ou até de que a gente não é merecedora para sentir prazer, né? Para começar e superar essa culpa, eu te recomendo fazer essa atividade que eu acabei de propor aqui nesse episódio. Parar um pouquinho para perceber como que essa culpa te invade. Quais são as sensações físicas que te fazem perceber que ela está presente no teu corpo? E o que ela te comunica? Sobre a tua sexualidade, sobre ti mesma e sobre o teu próprio prazer. Se tu pudesse visualizar essa culpa como uma terceira pessoa na tua frente agora, quais são as mensagens que ela estaria te dizendo sobre essas três coisas? Sobre ti mesma, sobre a tua sexualidade e sobre o teu prazer. Eu vejo que tirar de nós esse sentimento, tentar trazer um outro olhar para essa culpa, para essa vergonha, olhar para ela em um outro contexto, pode ajudar a trazer mais leveza e também a nos separar um pouco desse sentimento que é tão avassalador, né? Muitas vezes ele chega nos invadindo, não pede licença, ele só chega dominando todo o espaço que tiver disponível para ele. Então, tirar um momento para de fato validar a tua história com o sexo. Escrever um pouquinho sobre a tua história é uma ferramenta extremamente terapêutica, que eu faço muito nos meus atendimentos também, mas que já pode te ajudar. E outra, trabalhar isso em terapia, né? Nada do que eu possa falar aqui vai substituir o acompanhamento com um profissional especializado na área. Então é muito importante que tu tenha sim esse acompanhamento para poder falar mais abertamente sobre essa culpa, para poder explorar como que essa culpa te impede de sentir prazer, não só na tua vida sexual, mas na tua vida, porque com certeza é uma consequência de diversos outros espaços que talvez tu também esteja sentindo culpa, que envolvam teu prazer, muito provavelmente. Então eu vejo que identificar isso e tentar
desconectar um pouco esse sentimento de si é o primeiro passo para que a gente consiga ressignificar essa relação com a culpa e entender que ela vai vir de tempos em tempos, especialmente quando a gente teve uma infância muito religiosa, muito rígida, na qual a gente não podia expressar livremente os nossos sentimentos. É muito comum que a gente veja essa culpa como uma consequência dessa criação. É preciso entender que existe uma história que valida essa culpa, que existe uma raiz da qual ela surgiu, mas que ela não precisa de forma alguma dominar a nossa vida nos dias atuais. Que eu posso sim ressignificar ela conforme eu for olhando e reconhecendo como ela me impacta hoje. E outra dica, se tu tá se sentindo muito culpada com o assunto sexo, eu gostaria que tu tentasse olhar pra tua vida e pro teu prazer presente na tua vida. Quais são os momentos do teu dia a dia que tu sente mais prazer? E como é que esse prazer percorre o teu corpo? É sem culpa? Ou será que a culpa também tá presente nesses momentos prazerosos que nada tem a ver com sexo? Eu vejo que, por mais que não esteja relacionado com o sexo, muitas vezes nós mulheres internalizamos essa culpa de sentir prazer, essa culpa de nos conectarmos com aquilo que nos desperta prazer. E não tem como eu cultivar algo que eu não me conecto no meu dia a dia. Todos nós temos a capacidade de sentir prazer, mas existem muitas barreiras, muitas vezes, que a gente precisa passar para se reconectar com esse prazer, para entender que esse prazer é sim algo sagrado. E isso é uma coisa que eu gosto muito na filosofia tântrica, que olha para a sexualidade como algo sagrado, que olha para a intimidade como algo sagrado. Não é de forma alguma algo banal. Muito pelo contrário, é visto como algo que deve ser reverenciado, que deve ser venerado e celebrado como tal. Às vezes a gente internaliza essa mensagem que a gente precisa se banalizar, que a gente precisa viver o sexo de uma forma mais prática, rápida e simples, talvez. Mas a nossa vida sexual tem que estar de acordo com os nossos valores. Se ela não estiver de acordo com os nossos valores, tem algo de muito errado aí. Eu não vou conseguir me entregar totalmente sexualmente se eu não estiver vivendo minha vida sexual de acordo com os meus valores. Então é muito importante reconhecer os teus valores no sexo também. Entender o que é valoroso pra mim durante o sexo. O que eu preciso sentir, o que eu preciso viver pra me sentir entregue, pra me sentir confortável. Quando a gente só focou em motivos pelos quais a gente sente culpa em transar, em sentir prazer, em viver a nossa sexualidade de forma plena, a gente vai ter muita dificuldade para se conectar com esses motivos, né? Mas eu vejo que isso pode transformar muito a nossa relação com a culpa ao longo do tempo. É, de fato, reconhecer quando ela aparece, de certa forma até mapear quais são as mensagens que ela tá me dizendo, quais são as mensagens que ela tá me passando sobre mim mesma e sobre o mundo ao meu redor. Segundo desabafo desse episódio, vem de uma ouvinte que disse: há um tempo eu traí meu parceiro. Desde então, a culpa tem me consumido de uma forma que eu não consigo mais sentir prazer. Toda vez que estamos juntos, a culpa me impede de me entregar de verdade. Eu me sinto presa, como se nunca mais pudesse ser feliz de novo na cama. Como eu posso superar isso? Então aqui a gente tem um cenário em que a culpa está diretamente relacionada a um evento específico. Tem muito menos a ver com a vergonha, que a gente contextualizou no começo desse episódio, e mais a ver com a culpa, tem a ver com esse evento específico, que no caso foi a traição. A culpa, nesse caso, pode estar impedindo essa mulher de sentir prazer, de se conectar com ela mesma e de se reconectar com esse parceiro também. O primeiro passo é reconhecer de onde vem essa culpa, se está realmente relacionada com essa traição que aconteceu. E a partir daí, é importante que tu seja honesta contigo mesma para entender como tu deve proceder nessa situação. A culpa, quando ela não é digerida, ela nos sufoca. Então a gente precisa processar essa culpa. Como que eu posso, hoje, com os recursos que eu tenho, lidar com esse erro
se eu percebo como um erro, porque se a culpa está presente, muito provavelmente tem uma autopunição aí. Tem um auto-julgamento de que se fez algo errado nessa relação. Primeiramente, é importante entender que a culpa é uma reação emocional perfeitamente normal após uma situação que tu acredita ter agido de maneira contrária aos teus valores. A traição, em particular, pode desencadear uma série de sentimentos negativos que podem influenciar muito essa relação, como a vergonha, o arrependimento, medo de perder a outra pessoa também, o que pode criar uma barreira significativa para a intimidade emocional. E essa culpa que tu tá sentindo, ela pode estar enraizada em diversas questões, incluindo o medo do julgamento, tanto do parceiro quanto de si. Eu não sei se vocês já falaram sobre essa traição, se ela já veio à tona, se tu falou com ele sobre, se não. Mas, muitas vezes, quando a gente comete um erro, como uma traição, a nossa mente tende a ficar nos punindo repetidamente de forma interna. E nesse caso, a culpa também pode ser amplificada pela percepção de que tu não traiu apenas a pessoa com quem tu estava se relacionando, mas traiu também a imagem de quem você acreditava ser como pessoa. E eu já falei antes, mas é sempre importante reforçar que a culpa ela serve como um bloqueador para o nosso prazer. Fisiologicamente, a culpa pode causar um estado de estresse constante, liberando altos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, que pode reduzir muito a nossa libido e dificultar a excitação também. E psicologicamente, a culpa te mantém presa no passado, revivendo teu erro e impedindo que você se mantenha presente na relação agora. É importante entender que todos cometemos erros, mas que isso não te define, a não ser que tu permita que isso te defina como pessoa. O auto-perdão não significa ignorar o que aconteceu, mas sim entender que tu é mais do que os teus erros e que tem a capacidade de crescer e aprender a partir deles. Outra dica que eu super recomendo nesse caso é a comunicação com o parceiro. Não tem muitos detalhes aqui em relação a essa traição, como que aconteceu, de que forma, quantas vezes, se vocês já falaram sobre isso ou não, mas é extremamente importante que em casos como esse a gente trabalhe muito nessa comunicação entre o casal. Nem sempre uma traição vai resultar no fim desse relacionamento. A gente pode reconstruir uma relação muito mais forte e sólida depois de uma infidelidade. A Esther Perel, que é uma das minhas maiores referências dentro da área da sexologia, ela tem um livro muito interessante sobre a infidelidade, que é Casos e Casos, Repensando a Infidelidade. E é muito interessante como ela fala que nem sempre a traição vai ser o fim de uma relação. Ela vai ser o fim de uma relação como a gente conhece, mas ela pode ser uma reconstrução dessa relação. Ela pode trazer uma mudança, muitas vezes, necessária para esse casal. Até porque, se não tivesse espaço, não teria entrado essa terceira pessoa, né? Então, em algum nível, de alguma forma, teve esse espaço para essa pessoa entrar. Teve esse espaço para essa traição acontecer. A gente não sabe, porque existem muitos fatores individuais e relacionais que podem influenciar nisso, então eu não tenho como saber com as informações que me foram dadas aqui qual foi o caso dessa traição, mas de qualquer jeito, eu acredito que uma conversa franca consigo mesma é muito necessária. Lembrando que eu super recomendo terapia individual, terapia de casal também para casos como esse. Realmente muito importante e fundamental para quem quiser de fato investir na relação a partir daí. Agora a gente vai falar sobre algumas estratégias um pouquinho mais práticas para lidar com essa culpa e abrir caminho para o prazer. A primeira delas, que eu já falei aqui nesse episódio, é a autorreflexão. Entender aonde que essa culpa surge, como ela se move pelo meu corpo, de que formas que ela me limita, quais são as mensagens que ela me comunica sobre mim mesma, sobre o mundo ao meu redor, sobre a minha sexualidade. Tornar as coisas mais claras, nomear essas coisas pode ser extremamente libertador. Intencionalmente priorizar o teu prazer de forma diária em momentos aleatórios que não envolvam o sexo
é muito importante para que a gente também consiga se reapropriar do nosso próprio prazer, que é o que eu falei no nosso primeiro episódio aqui no podcast, muito importante, sobre como ritualizar o prazer. Isso é algo que vai estar nos ajudando também com sentimentos de culpa. A autoescrita, né, a escrita terapêutica que a gente falou sobre no episódio anterior também, pode ser um baita recurso para a gente estar lidando com essa culpa. Mas a verdade é que questionar essa culpa, não levar ela como uma verdade absoluta, tá olhando para a tua história de vida, em que momentos que tu aprendeu a internalizar essa culpa e essa vergonha também, é algo que é extremamente libertador. Eu queria falar com vocês sobre esses sentimentos que são extremamente comuns de ver no consultório e que eu tenho certeza que qualquer mulher vai se identificar em algum momento da nossa vida. Não tem como a gente não ter sentido culpa e vergonha, né? Como ser humano, como mulher, menos ainda, né? A gente tá o tempo inteiro aprendendo e sendo condicionada a internalizar sentimentos como esses. E a intenção da Sexplore é estar aqui para te libertar disso tudo, pouco a pouco, conforme a gente vai nomeando as coisas. E se tu se identificou com alguns dos desabafos sexuais e gostaria de enviar a tua história também, envia o teu desabafo no link que vai estar disponível aqui na descrição desse episódio. E muito obrigada por estar comigo em mais um episódio aqui na Sexplore. Lembrando que tu merece viver uma vida cheia de prazer e sem culpa. Tu merece isso. Vem comigo nessa jornada, a gente se encontra no próximo episódio.